Exteriores. O CRE não é muito conhecido de muitos americanos, mas na realidade é nosso governo secreto, porque se você olhar para todas as posições realmente importantes nos centros de poder da sociedade, e com isso eu quero dizer as posições de liderança no governo, o presidente, o vice-presidente, o secretário de Estado, o secretário de Defesa, o diretor da CIA e por aí vai. Até juízes da Corte de Justiça e senadores, mas aqueles que estão no topo da estrutura do poder político. E então você olha para aqueles que são dominantes nos centros de mídia, os diretores das redes de TV, ABC, CBS, NBC, Turner Broadcasting, The Murdoch Network. Então você olha para os diretores das grandes universidades, escolas. Não precisa de muitas pessoas para controlar as massas, se eles são os chefes desses tipos de organização. Eu acredito que a economia será a primeira forma que o governo mundial emergente vai tentar usar para controlar as pessoas. Se você consegue controlar o poder da pessoa de comprar ou vender, você pode governar a vida dela. Se houver apenas uma moeda em todo o mundo ou um sistema monetário, não dá outra alternativa ou opções. Em 1968, George Ball era o subsecretário de Economia com JFK e Johnson. Na reunião de Mont Blanc, no Canadá, em Quebec, ele disse: como podemos criar corporações que um dia darão ordens ao governo? E é isso que o Bilderberg é. Não é uma ordem mundial, é uma empresa mundial. Há uma ordem muito organizada para quebrar o sistema de mercado livre americano, porque fica no caminho daqueles que querem um governo global. Então, eles estão tendo muito sucesso e tendo apoio de muito dinheiro, tendo apoio dos sindicatos, tendo apoio das empresas multinacionais. Estão planejando esse jogo por suas próprias razões. Cada vez mais nossos recursos estão sob a influência de pessoas de outras partes do mundo e outros governos. A maioria de nossas indústrias principais pertencem a uma maioria estrangeira. Poucos americanos têm ideia disso. E os poderes que são donos de nossas indústrias são a favor da globalização e do governo mundial. Então, eu diria que eles são uma grande parte desse impulso em direção de um governo mundial. O evento principal é a destruição da economia mundial. Você está dizendo que Joe, o encanador, é mais inteligente do que David Rockefeller? Se ele está emprestando dinheiro, a pergunta é por quê? Para poder destruir a economia. E, em consequência, você destrói a riqueza do povo. Porque se você destrói a riqueza do povo, você destrói o poder de crescimento das nações e, é claro, da população. Eu acredito que só falta uma grande crise mundial para termos um tipo de sistema totalitário. A dívida dos Estados Unidos é de aproximadamente 65 trilhões de dólares em obrigações. É muito mais do que as pessoas conseguem imaginar. Nunca vai poder ser paga. E os Estados Unidos mostraram ser um desafio específico para os globalistas, porque o povo americano sempre foi independente e ama a liberdade. Então, como se prende os Estados Unidos a um governo global? Em última análise, você tem que destruir a economia e torná-los tão dependentes do poder externo a ponto de poder chantageá-los a entrar nesse sistema. O problema nisso é que você tem que ter uma crise grande bastante para que o público seja capaz de aceitar a solução. Não pode ser uma crise meia-boca, como o Rob Emanuel disse há alguns meses. A única coisa que você não quer desperdiçar é uma boa crise. Toda vez que viramos as costas tem uma nova crise. Uma crise econômica, uma guerra, talvez uma crise pandêmica. Tem crises para todos os lados que você olha. E enquanto as pessoas estiverem nesse modo de crise, elas não ficam de olho no que está acontecendo com a sua liberdade. Elas só estão pensando: governo, faça alguma coisa, me proteja, me salve de tudo isso. E o governo diz: sim, é exatamente o que queremos fazer. Toda vez que tem uma nova guerra ou ameaça de guerra, é mais um passo na direção de incorporar nosso exército com outras forças militares nacionais através das forças de paz das Nações Unidas. Então, todas essas crises nos levam para mais leis, mais tratados e um movimento maior na direção de desistir da nossa soberania como uma nação, nos incorporando à estrutura global e a criação dessa estrutura global em um sistema totalitário. Obrigado por ter vindo, Sr. Wilson. Eu sei que é um homem ocupado, então vou tentar ser rápido. Por favor, pode sentar.
Bom, só para registrar. Seu nome é John Francis Wilson e mora na rua Clear Heights, número 15. Me desculpe, pode responder sim ou não para as minhas perguntas? Sim, eu sou John Wilson. Isso está sendo gravado? O senhor é membro da Igreja de Deus na Avenida Springer? Sim. O senhor participou de suas reuniões e passeatas a favor da vida? Sim, mas o que isso tem a ver? Planeja participar da reunião esta noite com esse grupo? Sim. Senhor Wilson, o senhor sabe que neste país o aborto é legalizado? Sim, mas não foi sempre assim. O senhor sabia que médicos de postos de saúde foram atacados e mortos por pessoas de grupos como o seu? Espera aí. Não temos nada a ver com esses grupos. Somos pessoas pacíficas protestando contra... O senhor sabia que alguns médicos foram atacados, senhor Wilson? Nós acreditamos em preservar a vida e não tirá-la. O senhor sabia, senhor Wilson? Sim ou não? O senhor é membro de 3 diferentes grupos a favor da vida, é membro de várias organizações evangélicas, doou dinheiro para grupos de pesquisa da ciência da criação e para o Exército da Salvação, recebe e-mails diariamente de grupos radicais que encorajam orar por nosso governo sobre questões políticas, assinou várias petições apoiando a definição tradicional do casamento, frequentemente visita sites que são a favor de Israel e outros que acreditam em um evento cataclísmico iminente. Sua esposa e filha também participam ou conversam com outras organizações e pessoas radicais antissociais, senhor Wilson. E tem muito mais aqui. Essas são ações de um homem em uma família de pais? Fico aterrorizado com esse pensamento. Um governo global que significaria que o direito que temos à liberdade e que temos de votar seria destruída. O poder que nosso povo tem de aceitar a Declaração de Direitos e todas as liberdades garantidas na Declaração de Direitos seriam destruídos porque o resto do mundo não tem uma imprensa livre como a nossa e as mulheres não votam em muitos países do resto do mundo. Em uma sociedade como o Japão, você é culpado até que prove o contrário. Você não tem o direito de se proteger em sua própria casa ou mesmo se defender contra criminosos violentos na Grã-Bretanha. Todas as liberdades que temos hoje seriam tiradas de nós. Então, tudo que um governo mundial pode fazer significa que as pessoas erradas votariam no que é certo para a América. Por que não ter as pessoas do mundo vivendo em unidade, paz e harmonia? Parece ser algo muito bom, mas se você olhar a fundo as organizações que planejam isso, você vai ver que essas pessoas vêm do alto escalão. É um plano, diria, muito sinistro. Eles sentem muito ódio por cristãos e judeus. Leia o Alcorão. Se uma mulher cometer adultério, ela é apedrejada até morrer. Se um ladrão roubar algo, a mão dele pode ser cortada. Não existe uma maneira da compaixão, do cristianismo, existir no mesmo tipo de mundo com muçulmanos extremistas, comunistas ou ditadores. E se tivermos um governo mundial, todos esses pensamentos, crenças e conceitos teriam que ser representados, incluindo o ateísmo. E há muitas pessoas no mundo que acreditam que não apenas o aborto é correto, mas que você pode acabar com uma vida até os 2 anos se a criança tiver algum problema. Existem muitas opiniões diferentes, o que é ruim para que a gente tenha um governo mundial, que esse governo seja harmonioso, a menos que a gente desista de nossas crenças. Precisamos entender que a Carta das Nações Unidas não é baseada na Constituição dos Estados Unidos, infelizmente.
Para entender isso, você precisa saber que, primeiro, na Constituição dos Estados Unidos, nossas liberdades vêm de Deus, não podem ser numeradas. Elas são intransferíveis, não podem ser retiradas. Quando você dá uma olhada na Carta das Nações Unidas, nossos direitos vêm do governo. Eles são numerados e podem ser retirados por mau comportamento. Se um único sistema de um mundo virar realidade, eu acredito que vamos perder nossa liberdade de expressão, de prestar culto livremente como fazemos, de ter propriedade como temos agora. Eu acredito que a maior parte das propriedades do mundo será apreendida pelo governo global com a desculpa de proteger o meio ambiente. Nosso sistema de saúde. Se alguém controla o sistema de saúde, de certa forma pode nos controlar, pode determinar se você vive ou morre. Não é apenas uma forma tirana de governo, mas é construída ao redor da ideia de que isso é para o bem de um grande número. Então as pessoas, no fundo, que recebem ordens, são educadas ou convencidas, ou como quiser chamar, para acreditar que no final das contas isso é o melhor para elas. Um governo mundial poderia falar para um fazendeiro o que ele tem que plantar, ou mandar ele sair de sua propriedade e ir para outro lugar para proteger o meio ambiente. Talvez o pedaço de terra dele vai ser chamado de propriedade especial do meio ambiente das Nações Unidas. Isso já aconteceu com alguns dos nossos parques nacionais. E eu vi um mapa que mostra que 1/3 dos Estados Unidos pode ser declarado propriedade mundial, onde as pessoas não teriam acesso algum. Estamos falando do Fundo Mundial para a Natureza. O maior objetivo deles é reduzir a população do mundo. O príncipe Philip, o segundo marido da rainha Elizabeth, disse isso. Ele disse, se um dia eu voltar, se eu reencarnar, eu quero voltar como um vírus mortal. É claro que ele quer. Porque o que essas pessoas querem é isso. Destruir a sociedade mundial. É assim que uma pessoa pode começar a entender os verdadeiros objetivos da Agenda 21 do Desenvolvimento Sustentável. Você acaba com o plano global. Esse plano claramente fala em uma redução da população humana em 85%. Então você começa a pensar, como podemos sobreviver nesse país se nossos recursos estão sendo retirados e colocados fora do limite para o nosso uso, sejam recursos minerais, madeira, alimento, etc. Se formos remover metade das terras desse país para uso de produção humana, é só uma questão de tempo, até que a população humana comece a diminuir. Mas quando entendemos que esse é o plano das Nações Unidas, podemos começar a colocar isso na perspectiva que precisamos. Maury Strong, das Nações Unidas, ele é um cara muito altruísta. Ele acha que está fazendo a coisa certa para a maioria das pessoas, defendendo que podemos matar alguns deles porque existem muitos. Eu acredito que todo o conceito de controle da população e diminuição da população do mundo para um número em que possamos sustentar o desenvolvimento e chegar até menos de 1 bilhão está preparando o palco para a perseguição em massa. E se as pessoas comprarem essa ideia, que grande parte do mundo deve ser eliminada para que aqueles que sobrarem continuem vivendo. Vamos ver mais guerra, mais fome, mais doenças, algumas delas espalhadas de propósito para reduzir a população humana. Eu visitei um lugar chamado Pedra Guia da Geórgia, onde eles apresentam os 10 mandamentos do movimento da Nova Era em várias línguas diferentes. E um dos mandamentos fala sobre a redução da população para uma fração do que ela é agora. Então, uma pessoa inteligente pergunta como eles vão conseguir isso. Se esse é um dos objetivos e eles vão trabalhar para alcançar esse objetivo, então quem serão as vítimas e como eles vão escolher quem vive ou morre? As pessoas acham difícil de acreditar porque não ouvem de muitas fontes. Você não vai ouvir na mídia, não vai ouvir dos líderes do governo, não vai ouvir das pessoas que estão criando isso, é um fato. Então as pessoas não percebem como já chegou longe. As pessoas não sabem muito sobre desenvolvimento sustentável porque a grande mídia foi capturada pelos mesmos interesses que controlam os bancos. Nosso sistema de informação público foi comprado ou foi tomado por essas forças que desejam a criação desse mundo único em que os seres humanos se tornam bens da elite mundial. E parece que há muitas pessoas se oferecendo para serem mestre de escravo e manter essa informação
escondida. A perda da liberdade não está sendo imposta para a maioria das pessoas no mundo ocidental, não está sendo imposta